Segundo Samuel, capítulo 2, verso 1. Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou: para qual delas? Para Hebrom, respondeu o Senhor. Meu irmão, minha irmã, que coisa tremenda Davi. E por que eu quero falar sobre Davi? Porque a Fonte da Vida também tem uma liderança extraordinária, o apóstolo César Augusto, a bispa Rúbia de Souza, uma equipe maravilhosa, um colegiado de bispos no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na África, que já estamos há 30 anos caminhando nos fundamentos da palavra e no poder do Espírito. Deus nos colocou numa equipe abençoada e ungida, com uma liderança apostólica e com uma equipe valorosa. E Davi também era assim. E aqui é um momento na vida de Davi que, se ele não tivesse uma profunda dependência de Deus e sensibilidade espiritual, ele tinha agido pelo impulso humano, pela força humana. Mas ele tinha essa prática na vida dele, de consultar a Deus. Não sei se você recorda, quando Josué começou a prevalecer, entrar na terra prometida, e ele viu o poder de Deus derrubar as muralhas de Jericó, e algo tão maravilhoso como ele e o exército conquistou Jericó, ele ficou tão entusiasmado. O entusiasmo é do homem, que ele se precipitou na segunda batalha. Quando ele foi lutar contra Ai, ele usou apenas a razão humana, ele não se lembrou de consultar a Deus. E a Bíblia não esconde isso, ela mostra isso. A palavra diz que alguns da equipe de Josué falaram: olha, Ai não tem muralhas como Jericó, não tem exército como Jericó, é uma cidade bem mais fácil de conquistar. Basta ir alguns homens lá e nós vamos vencer a guerra em Ai. Mas a palavra diz que eles perderam aquela batalha, e eles voltaram envergonhados e desesperados, pensando: o que será de nós? E aí Josué se prostrou diante de Deus e começou a falar: Deus, mas por que o Senhor nos abandonou nesta batalha de Ai? O Senhor nos abençoou em Jericó, e em Ai o Senhor nos abandonou. Deus falou: porque vocês não fizeram conforme a minha palavra. A maldição, todos sabem de Acã, que tinha pegado das coisas malditas lá em Jericó, estava na tribo. E Josué não consultou o Senhor, mas ele aprendeu a lição. Deus o perdoou, ele reorganizou a equipe, e debaixo da palavra de Deus ele foi e conquistou Ai. Agora Davi estava num momento assim também de muita euforia. Ele estava triste com a perda de Saul, de Jonatas, que ele admirava, respeitava. Apesar de injustamente Saul persegui-lo, ele amava Israel, ele amava o rei de Israel, ele amava a sua nação. E Saul tinha sido derrotado na batalha, e havia um comentário nos bastidores de Israel que Davi teria que assumir o reino, e o natural, o humano, seria ele ir para Jerusalém. Quem entende o que eu estou falando? Jerusalém, a capital econômica, a capital militar e a capital política de Israel, era onde ele deveria estar para assumir o reino. Mas ele consultou o Senhor: devo ir para algumas cidades de Judá? E Deus respondeu: sim. Interessante, Deus prova o nosso coração. Quinta-feira no jejum, Deus me deu um sentimento com relação à Fonte da Vida. Eu compartilhei ali com os bispos.
que foi Ele que nos trouxe até aqui. E nós não vamos fazer a obra na força humana. Quem entende o que eu estou falando? Às vezes aquelas conquistas que Deus nos deu, nós achamos que a força humana é capaz de gerar próximas conquistas. Ou nos sentimos sobrecarregados porque a obra é muito grande, as responsabilidades são muito grandes, os desafios que vêm pela frente são maiores ainda. Mas Deus falou: a única carga que você tem que levar é a cruz de Cristo. Tome a sua cruz, negue a si mesmo, e o mais eu farei. E eu pensei, que coisa maravilhosa. É me identificar com Cristo, é negar o meu eu, é depender de Deus, é conhecer a Deus, é ouvir a voz de Deus, é confiar em Deus. E aquele que começou a boa obra em nós, Ele é poderoso para completá-la. Na caminhada cristã, eu sei que muitos aqui já têm milagres de Deus. Quem já tem milagres de Deus? Quem pode levantar as duas mãos? Foi Deus que me trouxe até aqui. Diga comigo: foi Deus que me trouxe e gerou coisas extraordinárias na minha vida. E eu declaro esta noite: Ele começou a boa obra, e os desafios maiores é Ele que vai realizar em mim e através de mim. Quem pode aplaudir o Senhor? Davi aprendeu isso. Ele estava no momento que ele poderia agir junto com o incentivo dos homens dele, falando: chegou a sua hora, vai para Jerusalém. Ele falou: não, devo ir a alguma das cidades de Judá? E a palavra diz: o Senhor respondeu sim. E Deus esperou Davi. Davi não escolheu a cidade. Talvez se ele não fosse um homem sensível a Deus, ele ia consultar os capitães dele e falar: para qual cidade nós vamos? Não, ele voltou a Deus, ele voltou a clamar a Deus, falou: mas para qual delas? E eu creio que a resposta surpreendeu Davi, porque naturalmente era ele ir para Jerusalém, mas Deus falou: vai para Hebrom. Respondeu o Senhor. Meu irmão, Deus sabe os desafios que nós temos, e Deus sabe o compasso que Ele vai nos levar para alcançar propósitos maiores. Muitas vezes nós queremos já chegar lá nas metas maiores. 7 anos depois, Davi estava chegando em Jerusalém. 7 anos ele ficou em Hebrom. 7 anos ele e a equipe dele e a nação de Israel foram amadurecendo para devir chegar a Jerusalém. Que não sejamos precipitados, que possamos ouvir a Deus para não bater a cabeça desnecessariamente, para não sofrer desnecessariamente por causa das nossos impulsos, da nossa falta de sensibilidade e dependência de Deus. Então a primeira coisa eu gostaria de destacar, que fez Davi um homem bem sucedido. E hoje a bispa falou que Deus nos criou não para ser fracassados, mas para ser vitoriosos. E essa tem sido a mensagem da fonte da vida esses 30 anos. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Meu irmão, minha irmã, a dependência de Deus e a prioridade não é a minha vontade, mas a vontade de Deus. A vontade de Deus deve ser a prioridade. E a dependência de Deus, se eu estou na igreja, se eu estou debaixo da autoridade da igreja, se eu tenho um coração quebrantado para consultar, mesmo
quando o vento está soprando a favor. Quem entende o que eu estou falando? Às vezes o vento está soprando a favor e na ânsia, no ímpeto de alcançar objetivos que nós esperamos há ano, nós precipitamos. Mas nós temos que ouvir a Deus, ouvir a liderança da igreja, e no tempo certo Deus vai nos coroar em Jerusalém. Quem quer ser coroado em Jerusalém? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a minha fé. O inimigo não prevaleceu na minha vida, o meu troféu não ficou na mão do diabo, o meu troféu ficou na minha mão, e eu vou colocar ele aos pés do meu Deus, que me deu esta vitória e essa conquista maravilhosa. Dependência de Deus, e acima de tudo, compromisso com Deus. Talvez Davi enfrentou questionamento, porque ele liderava uma equipe de homens guerreiros, experientes, e alguns falam, mas por que não vamos para Jerusalém? Por que vamos deixar esse espaço para o inimigo ocupar? Não, meu irmão, a obediência sempre te vai liberar a bênção na sua vida. Quem entende o que eu estou falando? E ele falou, não tenham paciência, Deus nos trouxe até aqui, e Deus vai nos levar a reinar em Jerusalém. E a palavra, então, Davi foi para Hebrom com as suas mulheres, e a palavra diz, verso 3, Davi também levou os homens que o acompanhavam, cada um com a sua família, e estabeleceram em Hebrom e nos povoados vizinhos. Meu irmão, Hebrom representa tempo de crescimento, tempo de fortalecimento, tempo de andar no passo em que a sua família vai com você. Quem entende o que eu estou falando? Isso representa Hebrom. Davi trouxe os homens e as famílias dos seus homens. O projeto de Deus, ele inclui a nossa família. Levou a esposa, levou filhos, seus homens levaram esposa e filhos e se estabeleceram em Hebrom. Talvez em Jerusalém não teria esses 7 anos. Muita coisa amadureceu esses 7 anos. Muita coisa amadureceu em Israel, muita coisa amadureceu em Davi e a equipe dele. Deus sabe todas as coisas, Deus tem o presente e o futuro nas mãos, e Deus é capaz de nos libertar das amarras do nosso passado. E a palavra então que Davi e os seus homens permaneceram em Hebrom, isso fala de decisões que nós tomamos debaixo da direção de Deus. Se Davi fosse um homem precipitado ou mais interessado em poder político, poder de ser rei, talvez ele teria pulado a etapa de Hebrom. E se ele pulasse a etapa de Hebrom, talvez ele não iria alcançar tudo aquilo que ele alcançou. Meu irmão, minha irmã, Deus permitiu que Davi e os seus homens e a sua família se estabelecessem em Hebrom. Na vontade de Deus tem espaço para você, tem espaço para os teus filhos, tem espaço para a sua família. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Na fonte da vida nós vemos gerações crescendo juntas, servindo ao Senhor juntas. Cada um tem o seu espaço, tem a sua oportunidade e tem o seu tempo de maturidade e de frutificação. Graças a Deus por isso. E isso Deus ensinou a Davi, que Davi estabelecesse em Hebrom. Nós vemos o exemplo de Ló e de Abraão. As escolhas de Abraão preservou a sua família.
As escolhas precipitadas de Ló levaram a sua família a ser salva, mas pelo fogo. E salva graças à intercessão e o socorro de Abraão. Vocês conhecem a história de Abraão e de seu sobrinho Ló. Quem conhece a história? E eu queria destacar 2 textos. Gênesis capítulo 13, verso 12. Olha o que diz. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Meu irmão, Ló, ele estabeleceu a sua família perto dos valores mundanos. Estava desconfortável para Ló permanecer junto a Abraão, porque a bênção de Deus foi tão grande na vida de Abraão e na vida de Ló, que os pastores de Ló começaram a contender com os pastores de Abraão, dos rebanhos, não é da igreja. Quem entende o que eu estou falando? E o espaço começou a se tornar pequeno, e Ló cresceu o olho para as campinas verdejantes mais perto de Sodoma e Gomorra, que era uma cidade extremamente pecadora e má. E ali a cultura, o pensamento de Sodoma, ele entrou na casa de Ló, a tal ponto que a mulher de Ló, quando o anjo tirou Ló, a sua esposa, os seus filhos de Sodoma, ele falou: não olhe para trás, não deseje aquilo que está ficando para trás. Quem entende o que eu estou falando? E a palavra diz que ela olhou e ela se tornou uma estátua de sal. Já Abraão, ele permaneceu em Canaã. Qual foi a atitude de Abraão? Gênesis capítulo 13, verso 14 e 18. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou dele, capítulo 13, verso 14: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Meu irmão, Abraão, ele caminhou esperando a promessa, ele caminhou pela fé, ele peregrinou na terra sem tomar posse dela. E olha o verso 18: então Abraão mudou seu acampamento, passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom. Fala, Hebrom é o lugar de fortalecer a aliança com Deus. Fala, Hebrom é o lugar de estabelecer raízes e a família em Deus. Abraão permaneceu em Hebrom e construiu um altar dedicado ao Senhor. Presta atenção: problemas, dificuldades, ajustes, qualquer lugar tem. Quem entende o que eu estou falando? Talvez aqui você conhece pessoas que já foram mais intensas espiritualmente, que já frequentaram igrejas, ou até mesmo aqui, mas por causa de uma situação desconfortável, se afastaram. Nunca se afaste de Deus, nunca se afaste da obra de Deus, e nunca se afaste da casa de Deus.
Hebron é lugar de crescimento, é lugar de ajustamento, é lugar de alinhamento, é lugar de se fortalecer, você e a sua casa em Deus. Quem entende o que eu estou falando? Meu irmão, o diabo é astuto. Primeiro ele te convence que melhor para você é estar livre dos ajustes que você enfrenta na casa de Deus. Qualquer lugar que você viver, você vai enfrentar ajustes. Sabe por quê? Porque nós não somos perfeitos e convivemos com pessoas imperfeitas. Verdade ou não é? Eu nunca esqueço, uma vez um dos bispos da Fonte, muito sensato, ele falou: olha, uma ovelha chegou para ele e falou: olha, a igreja não é perfeita. E ele respondeu: graças a Deus, porque se fosse perfeita você não cabia nela, e nem eu. Quem entende o que eu estou falando? Ou alguém que se considera perfeito, né? Não, eu tenho orgulho de ser o mais humilde. Já tropeçou aí no orgulho, né? Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos um do outro. Salmo 133 fala: quão bom é que os irmãos vivam em união. Vamos abrir lá, abre comigo, Salmo 133, verso 3. Primeiramente o verso 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Você há de condizer comigo, nem sempre você sente que é bom e agradável. Quem concorda comigo? Aí você tem que ser pela fé. Fala para o seu irmão: fica pela fé, meu irmão. O desconforto vai passar e a bênção vai transbordar. Nós precisamos um do outro. Fala para o seu irmão: eu preciso de você, você precisa de mim. O que vive isolado, ele não consegue grandes conquistas. O lobo, as hienas, os predadores, eles gostam de atacar aquele que se isola da manada. É verdade ou não é? Por quê? Porque se torna uma presa fácil. Eu e você precisamos um do outro. Quão bom e agradável é que os irmãos convivam em união. Verso 3. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Levanta as mãos e fala: a bênção está na fonte da vida. Fala: a bênção para mim, para a minha família, está na igreja do Senhor. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Ali o Senhor concede a bênção. O diabo é astuto. Primeiro, ele quer te isolar da igreja. Depois ele quer te isolar e te afastar da intensidade espiritual. A pessoa vai que nem Ló e a sua família, foi acostumando com a cultura e com o pensamento de Sodoma. Ló continuou firme na fé, mas ele perdeu a força. Quem entende o que eu estou falando? Ele perdeu a força de conduzir a sua esposa, de conduzir os genros de Ló, abandonaram ele. Quando ele falou, o anjo de Deus veio e falou que a cidade vai ser destruída, vai chover fogo do céu, enxofre. E os genros começaram a rir na cara dele. Ele perdeu força, capacidade espiritual. Já Abraão, meu irmão, gerou Isaac, que herdou as promessas de Deus. Quem quer uma descendência firme na casa de Deus? Quem quer declarar como Josué? Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Levanta as duas mãos. Eu e você fomos chamados para estar em Hebron, para construir altar em Hebron, para crescer com a nossa família, amadurecer, firmar raízes
na fonte da vida. Então levanta as mãos e fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e vamos celebrar os 30 anos em São Paulo. Quem pode aplaudir o Senhor? Vamos celebrar os 30 anos em São Paulo, você com a sua família. Eu tenho uma foto que eu não esqueço. Anos atrás, o Bispo Paulo Júnior ainda com 1 para 2 anos, né, Bispo Cássio? Numa conferência aqui em Brasília. Havia as conferências aqui em Brasília, naquela época eram as comunidades. Depois a Bispa Thalita nem tinha nascido, viu, Bispo? Depois veio ela. Mas ali pequenininho, no centro de convenções em Brasília. Meu irmão, se paga um preço. Quem entende o que eu estou falando? Preparar a família, vir para a igreja, fazer agenda, trabalhar, pagar as contas, estudar, pôr as crianças para estudar. Mas o convívio da igreja, a dinâmica da igreja, até o cansaço na igreja é bom. Quem entende o que eu estou falando? Quantas vezes eu chego aqui cansado. Você me perdoa se eu chego com a cara cansada. Mas quando a presbítera começa o louvor, o primeiro louvor, já vem uma energia. O segundo louvor, o cansaço já sai. O terceiro louvor, já vem a força do Espírito. Tem uma energia, eu não tenho aqui. Quem concorda comigo? Tem uma unção, uma energia, é a presença de Deus. E eu custei aprender, quando eu tinha um casalzinho de bebê. As mulheres são mais sábias que os homens, né? Especialmente com essas atividades. A minha esposa falava assim: tem que começar 2 horas antes, não é, bem? Fala, tem que começar a organizar 2 horas antes, senão não chega na hora. Fala, que nada. Irmão, ela tinha razão. Depois de 1 ou 2 tentativas, eu falei, tinha que ser 2 horas antes. 2 horas antes tinha que começar a organizar a casa para estar no culto. E o apóstolo sempre nos orientou, né? Sempre acompanhei ele lá em Goiânia. Era de manhã e à noite. Teve um dia que nós chegamos de São Paulo, 5 horas, descemos no aeroporto de Goiânia. Eu pensei, agora o chefe vai me liberar. Ele fala, Paulo, corre em casa, toma um banho, prepara e começa o culto para mim. Eu falei, oh Deus. E ela nunca questionou, ela sempre me incentivou. Quem quer incentivar seu cônjuge, incentivar seus filhos a estar envolvido em Hebron, a estar morando em Hebron, a estar na casa de Deus, junto a Deus. É um esforço, às vezes é uma rotina, é uma dinâmica. A agenda da igreja é maravilhosa. Fala para você, irmão, a agenda da igreja é uma bênção, irmão. Você não perde tempo. Quem já descobriu isso? Não perde tempo. Tempo sobrando. O dia que Davi não foi para a guerra, ele tropeçou e caiu. Pagou um alto preço. Verdade ou não? Ele ficou lá no palácio, ele tinha que estar na guerra. Outra característica de Hebron: envolva a sua família na obra de Deus. Quem quer envolver a sua família? A obra de Deus abre portas extraordinárias para você. Eu vou te contar um segredo. Quem serve a Deus tem um favor de Deus. Quem já descobriu isso? Fala comigo. Quem serve a Deus, quem prioriza a obra de Deus, terá o favor de Deus. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Não quer dizer que você vai dormir. Durante o dia, você vai trabalhar na carreira profissional, você vai trabalhar na obra de Deus. À noite você vai ter o sono do justo e Deus vai estar trabalhando
para você, abrindo portas, liberando contratos, liberando comissões, promoção e situações que vão te abençoar em nome de Jesus. Oportunidades abrem quando você está em obediência em Hebron. Ali o Senhor ordena a bênção e vida para sempre. O apóstolo falou de uma empresária em Goiânia, que hoje tem uma marca muito forte. Ele falou que ela ficou 3 meses indo em todos os cultos da sede em Goiânia e no santuário todos os dias, orando para Deus dar uma direção para a vida profissional dela. A tal ponto o porteiro da igreja falou: você está com algum problema? E é 3 ou 4 cultos por dia, irmão. No domingo são 4. As atividades da igreja são muitas. E hoje está extremamente próspera. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Quantas pessoas estão aqui no altar orando, estão fazendo a obra de Deus? Hebron é lugar de crescer, meu irmão, é lugar de aprender, é lugar de fortalecer espiritualmente.